paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vamos então para a segunda lição dessa nova revista. Estamos estudando sobre as ordenanças bíblicas e hoje a ordenança que vamos estudar é para participar da ceia do Senhor. O comentarista foi bem cauteloso, vamos dizer assim, ao colocar o batismo na primeira lição e a ceia na segunda, porque o batismo é uma evidência que a pessoa realmente assumiu um compromisso com Cristo, ou pelo menos deveria ser, né? E a partir do batismo, o cristão então passa a participar da ceia. Muitos novos convertidos não entendem, né, o porquê que eles não podem participar da ceia antes do batismo, se eles já foram ligados a Cristo e à igreja pela fé antes do batismo, né? E realmente é a fé que nos liga a Cristo e a igreja corpo, né? O batismo só liga a igreja à instituição, mas a exigência de cear só após o batismo foi decidida pelos pastores presidentes, pelo fato deles não serem oniscientes, né? E assim não saberem quem realmente assumiu um compromisso sério com Cristo, né? Embora muitos se batizam sem compromisso algum, o batismo é o que os pastores têm em mãos como garantia desse compromisso. Imagina se não houvesse a exigência do batismo para cear, como que seria, né? E uma vez que foi determinada essa exigência, ela deve ser obedecida. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedeçam a vossos pastores. Eu acredito, irmãos, que assim como o pecado de Adão e Eva não estava simplesmente no fato deles comerem do fruto, mas em comerem do fruto quando a ordem era para não comer, o pecado daquele que até se converteu realmente a Cristo, né, e participa da ceia antes do batismo, não está nisso, mas em participar quando a ordem é para não participar, né? Então o pecado está na desobediência. A pessoa precisa entender que tanto o batismo quanto a ceia não influencia na salvação, né? Esses atos são para aqueles que já estão salvos pela fé e aceitação de Jesus, né, como Salvador e Senhor. Se Jesus voltar antes da pessoa se batizar ou cear, essa pessoa estará com ele no paraíso, assim como aquele malfeitor que se converteu na cruz e não foi batizado e jamais ceou, né? Claro, não porque ele não quis, mas porque ele não pôde, né? Não teve essa oportunidade. Então, se alguém que me ouve deseja muito cear, mas ainda não é batizado nas águas, espera com paciência no Senhor que o seu momento vai chegar. Como diz aí na Verdade Aplicada, a ceia é apenas uma continuidade da comunhão com o Senhor, que já teve início na conversão, né, lá atrás. Aí passou pelo batismo, chegou na ceia e deve continuar até que Jesus venha. O texto de referência para essa lição não poderia ser outro, né? Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26, e estamos acostumados a ler em todas as ceias, onde o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto sobre a forma correta de cear, não só na liturgia, mas principalmente na necessidade de comunhão uns com os outros. Paulo diz nesse texto que, assim como o batismo é apenas um símbolo da conversão, a ceia é apenas um memorial do sacrifício de Jesus na cruz por nossos pecados, né? Fazer isso é comer e beber em memória de mim, né? E, irmãos, a gente só não pode esquecer que Paulo está ensinando uma igreja grega, né? Ou seja, uma igreja gentia, que não estavam acostumados com a ceia, vieram do mundo. Até então, só os judeus cristãos ceavam, né? Acredita-se que os primeiros gentios a se converterem, se batizarem e ceiarem foram os da família do centurião romano Cornélio, né? Então Paulo estava tratando aqui da igreja de Corinto, uma igreja que não estava acostumado com esses princípios bíblicos que foram determinados pelo Senhor Jesus. Precisamos considerar isso, que eles eram como novos convertidos, para não sairmos descendo a lenha neles pela desordem que havia naquela igreja, né? Para os irmãos terem uma ideia, essa igreja foi fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária, né? Por volta do ano 49 a 52 da nossa era. E essa primeira carta foi escrita por volta do ano 55, 56, foi por ali. Ou seja, então eles tinham apenas uns 3 anos de cristianismo. E hoje, nos nossos dias, tem pessoas com 30 anos de crente, 40, 50 anos ou mais na igreja, né?
que ainda ensina que o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo e o suco de uva no sangue após a oração, né? Aquela chamada doutrina da transubstanciação, né? Tem outros que ensinam também que o Espírito de Jesus se une ao pão e ao vinho após a consagração desses elementos, né? Essa já é a doutrina da consubstanciação, mas tudo isso são heresias, né? O elemento pão continua sendo pão, né? E o suco de uva continua o mesmo após a oração, né? A ceia, então, é apenas um memorial, um ato de fé. E muitas vezes a gente se deixa levar por esse entendimento errado também, né? Quantas pessoas que às vezes vão servir a ceia no hospital para alguém que está doente, achando que aquela pessoa vai ser curada ao participar do pão e do cálice, né? Claro que Jesus pode curar essa pessoa ali sim, né? Ele pode curar em qualquer momento, né? Mas ele não deve curar, entendeu? Poder é uma coisa, dever é outra. Então, a ceia do Senhor não é para curar a enfermidade. O poder não está no pão, o poder não está no suco de uva. É um ato de fé, irmãos. A gente precisa entender isso, né? Então, antes de tirar o cisco do olho da igreja de Corinto, eu preciso primeiro tirar a trave que está no meu olho, né? Examinar a mim mesmo. O tópico 1 vai falar sobre os direcionamentos da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, conforme diz aí no item, ele nos dá uma aula de como participar da ceia do Senhor sem ignorar os seus envolvimentos e suas aplicações, né? E apesar do Evangelho de Mateus provavelmente já ter sido escrito quando Paulo escreveu essa primeira carta aos Coríntios, né? Não foi com base ao que Mateus escreveu sobre a ceia que Paulo ensinou aos coríntios. Paulo diz que recebeu diretamente de Deus a revelação de como foi aquela ceia de Jesus com seus discípulos, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E mesmo sendo apenas um memorial, a ceia do Senhor não perde seus propósitos, né? Que é edificar, exortar, consolar. Ela não é um ato inconsistente e nem um ritual vazio, frio ou sem sentido, né? Porque o Senhor está presente. Por isso, irmãos, que mesmo com o pão representando o corpo dilacerado de Cristo ali na cruz, e o vinho, o seu sangue ali derramado por nós, né? Ou seja, seria uma espécie de culto de corpo presente, né? A ceia do Senhor. Mas não há aquela revolta, aquela tristeza como num velório, né? Onde alguém foi assassinado injustamente e as pessoas estão todas ali indignadas, inconformadas. Não, na ceia do Senhor não tem isso, né? Porque a igreja sente a presença espiritual de Jesus, né? Não no pão e nem no vinho, mas no coração de cada crente, né? E assim a igreja se alegra, né? Quando dois discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tristes, né? Porque Jesus havia sido morto e já era o terceiro dia e até então ele não nem sinal da sua ressurreição, né? Mas Jesus se apresenta ali para eles, eles estavam sem perceber que era Jesus, mas eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. E ali Jesus começa a falar das Escrituras para eles, e no partir do pão, irmãos, eles perceberam, né, que era Jesus ali, e ali a tristeza deu lugar para a alegria. E da mesma forma, na ceia do Senhor, nós não estamos vendo o Senhor Jesus, mas Ele está ali presente e toda a tristeza dá lugar para a alegria. Irmãos, os itens 1.1, 1.2 e 1.3, ele diz que a ceia nos direciona para Jesus no passado, no presente e no futuro. Ou seja, nós devemos lembrar no presente e até que ele venha, né, no futuro, o seu sofrimento no passado. E não só a sua morte na cruz, né, mas todo o processo de sofrimento, desde o Getsemane, quando Jesus suou aquelas enormes gotas de sangue ali, devido à agonia da morte, né, que se aproximava, até culminar ali na cruz, né? A cruz foi o ápice de todo o sofrimento de Jesus. E esse memorial deve ser até que Jesus venha, né? Seja individualmente, na morte de cada um de nós, ou coletivamente, no arrebatamento da igreja, né? E só assim, irmãos, que fazendo essa reflexão, que nós seremos mais gratos a Ele e vamos valorizar
aquilo que representa todo esse sofrimento, né, que é a ceia do Senhor. E esse memorial não deve ser só no momento da ceia, mas em todo o tempo, né, por onde passarmos, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículos do 4 ao 9, ele diz que quando nós somos iluminados pela palavra de Deus e depois tornamos a pecar, claro que voluntariamente, né, e sem qualquer sinal de arrependimento, nós estamos crucificando a Cristo novamente e o expondo ao vitupério, né? É lógico que esse memorial não vai nos impedir de pecar totalmente, né? Porque enquanto estivermos nesse corpo corruptível, estaremos sujeitos a pecar, né? Mas pecaremos menos, vamos dizer assim, né? E quando a gente pecar, ainda será involuntário, um acidente de percurso, seguido de tristeza, de arrependimento e de confissão, né? Por que que muitos pecam e não estão nem aí? Participam da ceia como se nada tivesse acontecido, né? Como Judas ali que traiu Jesus e estava ali ceando normalmente, né? Não tinha problema nenhum. Por que que muitos hoje participam da ceia desse jeito? Porque, queira ou não, irmãos, trair Jesus não é só o que Judas fez, né? Basta desobedecer a palavra de Deus, pecar sem nenhum tipo de arrependimento, porque a palavra de Deus, o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra, né? Apocalipse fala isso. Então, quando você desobedece, quando eu desobedeço, quando todos nós desobedecemos a palavra de Deus, de certa forma nós estamos traindo Jesus, né? Se não houver confissão, se não houver arrependimento. Por isso que, quando chega no momento da ceia, tem pessoas que participam como se estivessem numa festa secular, né? Um aniversário, um casamento, comendo pão como se fosse um salgadinho, bebendo cálice como se fosse um refrigerante, né? Mexendo no celular, conversando, dando risada, sem reverência alguma, né? Parece até que os diáconos são os garçons ali, né? Justamente porque as pessoas não fazem esse memorial, claro, alguns não fazem esse memorial, né? Não entra na cena de todo o sofrimento de Jesus. Pesado isso, né, irmãos? Dura esse discurso. Quem poderá ouvi-lo, né? Mas, irmãos, não só a lição de hoje, mas como todas as lições, né? O objetivo nunca é condenar ou apontar o dedo para ninguém, tá bom? Mas para corrigir, né? Para mudarmos o nosso comportamento diante dessa reflexão sobre o sofrimento de Jesus por nós. O tópico 2 fala sobre a importância da ceia para o cristão. Ela é algo sagrado, né, que não se pode participar com irreverência, com indiferença ou falta de discernimento, né? Porque Paulo vai dizer que o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, né? Ou ao não discernir, ao não dar o real valor ao corpo do Senhor. Por isso que o preparo para o batismo é algo essencial, né? Porque a partir dali o crente já vai cear. E se ele não estiver preparado para o batismo, certamente não vai estar preparado para a ceia, né? Os itens 2.1, 2.2 e 2.3 vai falar sobre a importância de examinar a si mesmo, né? Fazer uma autoanálise, uma introspecção através da sua própria consciência, julgar a si mesmo e pedir perdão pelos seus erros, porque certamente haverá, né? Salomão disse que não há homem que nunca peque. E corrigir a si mesmo, né? Corrigir esses erros. Quando há um arrependimento seguido de confissão, Jesus perdoa, né? E diz, vai e não peques mais, ou seja, corrija os seus erros. Então, examinar, julgar e corrigir a si mesmo, né? Antes de participar da ceia do Senhor. Trocando tudo isso em miúdos, cuide da sua vida e ore por aquele que errou. Às vezes o crente vê um irmão fazendo algo errado e durante a ministração da ceia ele fica com um olho fechado e outro aberto, né, para ver se o irmão que errou vai participar do pão e do cálice. Quando vê que o irmão participou, já faz logo o pré-julgamento, né? Ah, participou indignamente, misericórdia, está condenado, né? Sendo que às vezes o irmão que errou fez um autoexame, se arrependeu, confessou a Jesus ali naquele momento, Jesus perdoou e assim ele comeu do pão e bebeu do cálice. Por isso que Paulo diz, irmãos, examine-se, pois o homem é a si mesmo, né? Pois se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Mas, irmãos, o corrigir a si mesmo, onde que está aí nessas palavras de Paulo? Na verdade, essa frase está em oculto, né? Porque é algo evidente, né? Não precisava Paulo escrever.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se tiver algo errado, corrija, e assim coma desse pão e beba desse cálice, né? Irmãos, pensa comigo, se você vai ao médico fazer uns exames de rotina e o médico constata que há algo errado com a sua saúde, né? Ele vai precisar falar que você deve tratar? Claro que não, né? Não precisa. Se tem algo de errado, é óbvio que você precisa tratar, né? Ele só vai passar o tratamento. Da mesma forma, quando você faz um autoexame da sua vida espiritual e o médico dos médicos, né, o Senhor Jesus, revela que você tem algum problema, ele não precisa falar que você deve corrigir, né? Ele só vai passar o tratamento. E o tratamento é arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O tópico 3 vai falar sobre a relevância da ceia para a igreja. A gente viu a relevância, a importância da ceia para o cristão individualmente, né? Agora para a igreja de uma forma coletiva. Diz assim o item: a ceia é a maior festa da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus. Nenhuma outra festa pode comparar a essa. Nada pode ser maior do que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. É a maior vitória da igreja. Sem a ressurreição não teria significado algum a ceia do Senhor, pois ela representa o que temos de mais importante, um Deus vivo e presente conosco. Ou seja, assim como a Páscoa é a maior festa para os judeus, né, porque representa a libertação dos seus ancestrais do Egito, da opressão de Faraó, a ceia é a maior festa do cristão porque representa a sua libertação espiritual do mundo, das garras do diabo, do pecado, né? Você pode até fazer uma grande festa porque completou mais um ano de vida, ou porque se casou, talvez porque nasceu um filho, né? Ou quem sabe você conseguiu ingressar na faculdade ou naquele emprego que você tanto almejava, até mesmo ser curado de uma doença, né? Mas nenhuma dessa festa será maior que a ceia, porque todas essas festas, elas dizem respeito a essa vida, né? São passageiras, mas a ceia representa algo que será eterno, né? A nossa libertação do pecado. Às vezes alguém tem a oportunidade de testemunhar um milagre na igreja ali, né? O pastor dá a oportunidade e a pessoa diz: ah, eu não recebi nenhum milagre, né? Outro dia falaram isso para mim, né? A pessoa disse: ah, irmão, eu fico admirado quando alguém sobe no púlpito e testifica de uma libertação das drogas, da prostituição. Ah, como eu queria também testemunhar de um milagre que Deus fez em mim, mas eu já nasci num berço cristão, então eu não tenho milagres para contar. Irmãos, e o perdão dos nossos pecados, né? Será que não é um milagre maior do que qualquer outro, né? Por isso que a ceia é a maior festa do cristão, né? Então, apesar de ser um dever do crente cear, ele não deve cear por obrigação, mas com prazer, com alegria, com gratidão a Deus. Por último, os itens 3.1, 3.2 e 3.3 vão falar sobre a comunhão da igreja, né? Ela deve estar junta, em harmonia, em paz uns com os outros, né? Participando da comunhão tanto na vertical, né? De baixo para cima, vertical com Cristo, né? E na horizontal com os próprios irmãos, né? Ele vai falar também sobre a perseverança da igreja, anunciando a morte e ressurreição do Senhor até que ele venha, sem desistir, sem recuar, sem parar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E também o tópico vai falar sobre a esperança da igreja, a expectativa naquela promessa de Jesus, quando ele disse: não beberei do fruto dessa vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai, né? Ou seja, aquela grande ceia, né? Juntamente com Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles que perseveraram até o fim. Mas é necessário ter comunhão com perseverança, né? E tudo isso devido à esperança que nós temos. Irmãos, a comunhão com Deus e os irmãos é algo primordial, né, para a igreja. Assim como não tem como um membro estar unido à cabeça se não estiver unido ao corpo, não tem como um crente estar em comunhão com Deus se não estiver em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está se referindo à igreja unida, né? É algo também que não precisa nem ser falado, né?
Por isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 133, versículo 1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Porque assim como um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, Salomão disse isso, da mesma forma a igreja unida jamais será vencida. E o diabo sabe disso, irmãos. Ele conhece a palavra de Deus, né? Melhor até que muitos crentes, né? Por isso que ele vai fazer de tudo para desunir a igreja, para que ele tenha êxito em seus propósitos, né? Que é matar, roubar e destruir, né? Matar a esperança da salvação, roubar a alegria da presença do Espírito Santo, né? E ele pretende fazer isso destruindo, acabando com a comunhão da igreja, né? É como uma corda entrelaçada, né? Com milhares de linhas unidas, ninguém quebra essa corda, né? Mas se desunir todas elas, né? É possível quebrar uma por uma das linhas, e aí no final você terá quebrado toda a corda, né? O diabo sabe, irmãos, o diabo sabe que não pode destruir uma igreja unida. Então ele vai tentar destruir cada crente individualmente, desunindo uns dos outros, né? Amém, meus irmãos? Encerramos assim mais essa lição. Eu espero mais uma vez ter contribuído com o preparo da lição de vocês, né? Esse vídeo foi apenas um norte, né? Então deixa Deus te usar na aula de domingo, tá bom? Na próxima semana, se Deus nos permitir, estaremos de volta para estudarmos juntos a lição de número 3, que vai falar sobre a ordenança de congregar e prestar a Deus, né, um culto racional. Deus abençoe a todos e até lá.